Grandes coisas são criadas entre o método e a loucura. Todas as maiores teorias, todas as ideias que romperam civilizações, religiões, filosofias e paradigmas nasceram exatamente nesse lugar proibido, onde a razão encontra o caos. Nenhuma mente verdadeiramente revolucionária surgiu apenas da lógica fria, e nenhuma grande criação nasceu apenas da insanidade desorganizada. Existe uma fusão, uma tensão invisível, uma guerra silenciosa entre disciplina e desordem. E talvez seja exatamente isso que define um gênio, porque o gênio não é apenas alguém inteligente. Inteligência por si só é comum. Existem milhares de pessoas inteligentes espalhadas pelo mundo, repetindo ideias antigas, decorando conceitos, reproduzindo padrões e obedecendo sistemas. O gênio é outra coisa. O gênio é aquele que olha para uma estrutura aparentemente imutável e consegue enxergar uma rachadura nela, uma abertura invisível que ninguém percebeu. E isso tem um preço. Todo indivíduo que pensa de maneira radicalmente independente inevitavelmente se torna estrangeiro dentro da própria sociedade, porque a sociedade não gosta daquilo que ela não consegue prever. O comportamento humano sempre tentou proteger a estabilidade coletiva. O diferente assusta, o incomum incomoda. O indivíduo que pensa além do seu tempo quase sempre será visto primeiro como estranho antes de ser reconhecido como alguém brilhante. É por isso que muitos gênios vivem uma espécie de exílio psicológico. Eles estão cercados de pessoas, mas continuam sozinhos. E existe uma diferença brutal entre estar sozinho e se sentir sozinho. O verdadeiro isolamento não é físico. O verdadeiro isolamento acontece quando ninguém consegue compreender a profundidade daquilo que você vê. Quando a sua percepção parece incompatível com o mundo ao seu redor, quando você tenta explicar algo que sente e percebe que as palavras nunca conseguem transmitir completamente aquilo que existe dentro de sua mente. E é por isso que muitos gênios vivem uma espécie de exílio psicológico. Eles estão cercados de pessoas, mas continuam sozinhos. E existe uma diferença brutal entre estar sozinho e sentir-se sozinho. O verdadeiro isolamento não é físico. O verdadeiro isolamento acontece quando ninguém consegue compreender a profundidade daquilo que você vê. Quando a sua percepção parece incompatível com o mundo ao seu redor. Quando você tenta explicar algo que sente e percebe que as palavras nunca conseguem transmitir completamente aquilo que existe dentro da sua mente. Talvez por isso tantos indivíduos considerados brilhantes carregam uma tristeza silenciosa. Não necessariamente uma tristeza dramática, mas uma melancolia constante, uma sensação de deslocamento, como se existisse um vidro invisível separando eles do restante da humanidade. Eles observam o mundo de fora, enquanto todos parecem integrados dentro das regras sociais, das conversas automáticas, das máscaras coletivas e das pequenas validações do cotidiano. O indivíduo atípico frequentemente sente que nasceu olhando para outra dimensão da realidade. E isso destrói muitas pessoas, porque a genialidade, quando desacompanhada de estrutura emocional, se transforma em autodestruição. A sociedade romantiza a figura do gênio,
mas raramente fala sobre o peso psicológico que acompanha uma mente extrema, as madrugadas insones, a hiperatividade mental, a incapacidade de desligar os próprios pensamentos, o sentimento constante de inadequação, a percepção exagerada da realidade, o excesso de consciência. Existe algo profundamente doloroso em enxergar demais. Porque quanto maior a consciência, maior o sofrimento existencial. E talvez seja exatamente por isso que tantos gênios desenvolveram comportamentos obsessivos, depressivos, paranoico ou autodestrutivo ao longo da história. Não porque eram fracos, mas porque carregavam uma intensidade mental incompatível com a superficialidade do mundo moderno. A maioria das pessoas vive anestesiada pela rotina. O gênio não consegue. Ele percebe padrões onde ninguém percebe. Ele percebe contradições escondidas em discursos sociais. Ele percebe o vazio escondido atrás da vaidade humana. Ele percebe a artificialidade das relações modernas. E aos poucos, isso começa a gerar um sentimento perigoso, o sentimento de não pertencimento. Porque quanto mais alguém pensa profundamente, mais difícil se torna adaptar-se completamente à normalidade coletiva. E isso não significa superioridade. Esse é o erro de muitos indivíduos que se consideram diferentes, entre aspas. Eles transformam isolamento em ego, transformam dor em arrogância, transformam individualidade em narcisismo intelectual. Mas o verdadeiro gênio raramente se sente superior. Na maioria das vezes, ele se sente cansado. Cansado de tentar traduzir pensamentos complexos em palavras simples. Cansado de sentir demais. Cansado de perceber demais. Cansado de carregar ideias que ninguém parece compreender completamente. E talvez seja exatamente aí que nasce a necessidade desesperada por aliados. Todo gênio procura discípulos, mas antes disso procura amigos. Pessoas capazes de compreender sua linguagem interna. Pessoas capazes de suportar sua intensidade sem transformá-lo em um monstro social. Porque ninguém suporta viver completamente sozinho dentro da própria mente. O ser humano foi feito para compartilhar significado. Até mesmo os indivíduos mais independentes do planeta precisam sentir que existe alguém ouvindo sua visão de mundo, sem imediatamente ridicularizá-la ou reduzir à loucura. E aqui existe uma linha extremamente perigosa, porque toda genialidade habita em uma fronteira delicada entre razão e insanidade. Talvez seja por isso que tantas pessoas extremamente inteligentes apresentam funcionamentos psicológicos incomuns, autistas, esquizotípicos, obsessivos, neuróticos, personalidade extremas, não necessariamente porque a loucura cria genialidade, mas porque uma mente radicalmente fora do padrão inevitavelmente sofre atritos violentos com a estrutura social. A sociedade foi construída para padronizar comportamento. O gênio rompe padrões naturalmente, e isso cria conflito. O problema é que vivemos em uma época onde a superficialidade virou virtude social, uma era baseada em aparência, validação instantânea, ego performático e vaidade coletiva. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão emocionalmente distantes. As pessoas conversam o tempo inteiro, mas raramente se compreendem profundamente.
E para indivíduos genuinamente atípicos, isso se torna devastador. Porque eles não procuram apenas entretenimento social. Eles procuram conexão verdadeira, procuram profundidade, procuram significado, procuram alguém capaz de olhar além das máscaras. Mas o mundo moderno recompensa exatamente o contrário: superficialidade, velocidade e aparência. E aos poucos, muitos indivíduos intensos começam a apodrecer internamente, não por falta de inteligência, mas por excesso de solidão. Porque solidão prolongada altera a percepção da realidade. A mente humana não foi feita para carregar intensidade absoluta, sem nenhum equilíbrio emocional, sem amizade verdadeira, sem pertencimento, sem afeto real. E é aqui que muitas generalidades se transformam em perversão. O indivíduo começa brilhante, mas termina consumido pela própria mente. A inteligência, sem humanidade, se torna destrutiva. Por isso, a amizade talvez seja uma das coisas mais importantes para qualquer mente extrema. Não a amizade superficial, não companhia vazia, mas a amizade verdadeira. Pessoas capazes de trazer o indivíduo de volta para a realidade, quando a sua mente começa a afundar em excesso de abstração. Porque até o homem mais racional do planeta precisa de calor humano. Até o indivíduo mais independente do mundo precisa sentir que pertence a algum lugar. E talvez o maior sofrimento dos grandes pensadores não tenha sido a incompreensão intelectual, mas a ausência de conexão emocional verdadeira. Existe algo profundamente triste em perceber que algumas mentes mais brilhantes da humanidade morreram se sentindo sozinhas. Nikola Tesla morreu sozinho, Nietzsche enlouqueceu, Van Gogh viveu rejeitado. Muitos criaram coisas imortais enquanto destruíram a si mesmos lentamente. E como se a própria mente fosse simultaneamente um presente e uma maldição. E talvez seja isso que Nietzsche quis dizer quando escreve: o veneno que mata as naturezas fracas é um fortificante para as fortes, porque algumas pessoas são destruídas pela intensidade da realidade, outras transformam essa intensidade em criação, transformam dor em arte, solidão em filosofia, caos em teoria, loucura em evolução. E talvez seja exatamente isso que define os poucos escolhidos. Não pessoas perfeitas, não seres superiores, mas indivíduos capazes de atravessar o próprio abismo e retornar trazendo algo novo para a humanidade, mesmo que este custe partes da própria alma, porque todo gênio carrega um peso invisível, o peso de enxergar além, o peso de sentir demais, o peso de existir entre dois mundos, o da razão e o da loucura. E talvez a parte mais assustadora seja essa: toda grande criação nasce de alguém que ousou permanecer tempo demais na fronteira entre ambas.